Os axiomas de Zurique, de Max Gunther. O autor estabelece no seu livro, com 12 grandes axiomas e 16 axiomas secundários, os axiomas menores, parâmetros e comportamentos para o investidor, que na verdade ele descreve como especulador, que embora para nós soe como algo pejorativo, porém coloca de forma mais adequada a condição de quem está aplicando o seu dinheiro e, na verdade, especulando o seu dinheiro. O primeiro grande axioma é o axioma do risco. E ele aconselha a arriscar o seu dinheiro, sem receio. É lógico que isso vai causar preocupações, mas como diz o autor, a preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando bastante, as palavras do autor. Assim, os riscos sempre implicam uma via de mão dupla. Tanto você pode ganhar como pode perder. Porém, nunca poderá ser rico se não arriscar bastante. O segundo grande axioma é da ganância. Ele estabelece: realiza o lucro sempre cedo demais. O que quer dizer isso? Estabeleça um patamar de ganho que lhe convém. O patamar de ganho que é suficiente para aquela aplicação. E não demore demais para realizar os lucros dessa aplicação. Os períodos de altos ganhos não duram sempre. Eles não duram indefinidamente. Podem reverter e inverter de ganho para perda nos seus investimentos. Deixar de ganhar a mais pode parecer doloroso, pode ser difícil. Contudo, que pareça umas tendências de alta, nós devemos deixar nossos investimentos mais tempo se algum fato novo garantir essa tendência. Caso contrário, você realize o ganho e retire e aplique em novos investimentos. A ganância pode, por todo o processo, a perder, e assim a dor seria muito maior. O terceiro grande axioma, que é o axioma da esperança, que ele diz o seguinte: quando o barco começar a afundar, não reze, abandone. Ou seja, se você fez uma aplicação errada, não se apegue a ela, sentimentalismo, as condições de perda, de preocupação com perda. Você percebe que não está indo bem a sua aplicação, você pula fora dessa aplicação, pega o que você conseguir recuperar desse dinheiro e entre em novos investimentos. É lógico que é muito difícil você sair fora de uma aplicação, porque aparece o medo do arrependimento, caso essa aplicação volte a ser boa, né? E também abrir mão de parte dos seus investimentos, que é uma perda, é muito difícil. Principalmente admitir a perda e o erro na aplicação do dinheiro. Mas de toda maneira, você não deve se apegar a isso, você deve tirar o seu dinheiro, não é? Assumir as suas perdas e aplicar em novos investimentos. Quarto grande axioma, das previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. Ninguém conhece o futuro. Então, não estabeleça a sua aplicação com a visão num futuro que você desconhece e que ninguém conhece. O futuro é para as pessoas que fazem horóscopo, enfim, para quem especula com isso, que na verdade ninguém consegue acertar. Faz várias tentativas, de 10 acerta uma e só vai falar que acertou. As outras 9 que ele errou, ele não vai colocar. Então ele diz o seguinte: você não deve aplicar o seu dinheiro em previsões que você não tem certeza de acontecer. Então você não tem a visão do futuro. Então, para que fazer a aplicação com algo que você desconhece? Você deve aplicar o seu dinheiro em coisas que você pode ver, pode perceber, e não em algo que está por vir e você desconhece. O quinto axioma é o axioma dos padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Ou seja, você acertou numa aplicação,
e esta aplicação, por alguns parâmetros que é de conhecimento seu, lhe deu um bom resultado. Então, é muito comum a gente começar a usar o mesmo parâmetro para todas as outras aplicações. E isso não é verdade. Isso pode acontecer em algumas aplicações e em outras não. E você perder dinheiro porque você está transformando algo que foi um acerto em ordem, não é? E aí a ordem ela pode ser muito perigosa, não é? Porque ela não é sempre a mesma ordem. Ou seja, as suas aplicações podem sofrer alterações e você precisa estar sempre atento a isso e não criar padrões de aplicação, porque nem sempre eles darão certo. Sexto grande axioma, o axioma da mobilidade. Evite lançar raízes, tolhem seus movimentos. Esse axioma coloca que você deve ter mobilidade com as suas aplicações. Ele diverte que muitas aplicações podem arraigá-lo ou criar raízes em detrimento das suas especulações. Sentimentos como lealdade, grilos como o desejo de ficar marcando passo, esperando algum ganho, vão segurando a possibilidade de você usar o seu dinheiro em novas oportunidades, em novos momentos de aplicações melhores, aplicações que lhe dão um retorno maior. Então ele até coloca como atenção, não permita que as raízes engrossem demais, ficam difíceis de cortar. Ou seja, você tem que estar com possibilidades de cortar um investimento e ir para um investimento de melhor condição, de melhor monta, sem grandes dificuldades. O sétimo grande axioma é o axioma da intuição. Só se pode confiar num palpite que possa ser explicado. O que ele estabelece? Que em ambas as atitudes, tanto a atitude de acreditar como não acreditar, ela está errada. Não você pode ridicularizar os palpites e nem confiar neles indiscriminadamente, né? Embora não seja infalível, você deve pensar sempre no palpite baseado em alguma intuição, alguma coisa que te permita você tratar aquilo com certo cuidado, com certo ceticismo. Não pensar que a intuição é algo mágico e que vai te facilitar a aplicação ou facilitar algum ganho, certo? Se você tem um palpite muito forte, para recomendar uma determinada jogada do seu dinheiro, ele insiste que tal palpite seja submetido a um teste. Só confie nele se puder explicá-lo. Isto é, se for capaz de identificar na sua mente um banco de dados do qual pode supor com razoável certeza que o referido palpite se originou. Ou seja, que se você tenha alguma coisa já na sua mente guardada, na qual dá origem àquele palpite, ou seja, um conhecimento prévio que dá origem àquele palpite, que vai te dar base neste palpite para que você aplique as suas economias, o seu dinheiro através dele. Então, que não deve ser um palpite como uma coisa mágica, algo que sai do nada e assim por diante. Você deve fazer o teste e verificar se você tem algum conhecimento anterior e esse te dá embasamento para você fazer essa aplicação.